Olá, gente querida! Com muita alegria estamos aqui. Antes de tudo, quero renovar meu agradecimento a cada um de vocês que mandaram mensagens de carinho, de acolhida por essa nossa retomada de leitura e reflexão do Santo Evangelho aqui no YouTube. Muito obrigado a vocês. E eu me uno a você através da fé, da oração, da amizade e do amor que nos envolve. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como recompensa a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho começa com uma frase difícil. É difícil um rico entrar no reino dos céus. Muitas pessoas, lendo esta passagem, ouvindo-a, concluíram que os ricos não serão salvos e que não terão a glória de Deus. Mas é um equívoco pensar ou afirmar isso. No Evangelho de Mateus, Jesus fala do reino dos céus, enquanto que nos outros evangelhos, Jesus fala do reino de Deus. E existe uma diferença significativa nestas duas expressões. Reino de Deus significa o céu, a vida em comunhão profunda com aquele que é totalmente transcendente. Aquela realidade que o nosso coração tanto anseia habitar. Já o reino dos céus, contrariamente àquilo que diz a expressão, na verdade não é o reino dos céus, mas significa abaixar para a terra as realidades do céu, ou seja, a comunhão. Entre outras palavras, uma vida de solidariedade, de caridade, de fraternidade, de empatia. Esse é o reino dos céus, o reino da comunhão. É o reino que Jesus disse que dificilmente os ricos entrarão. Mas não só os ricos, na verdade todos nós. Porque vivemos com egoísmos e temos dificuldades na vivência da partilha. Então, quando o Senhor fala da dificuldade de entrar nesse reino, que a gente pode entender como a comunidade, como a igreja, como a convivência com os irmãos,
é uma realidade difícil para todos nós. Então é importante sair das nossas riquezas para encontrar nossos irmãos. Jesus fala que não é impossível, ele fala que é difícil. Ou seja, cada um de nós pode sim fazer essa experiência de olhar para o outro, ter alteridade no coração. Pois bem, os discípulos escutaram essa palavra de Jesus, então disseram a ele, como que uma pergunta: então, quem pode ser salvo? Assim está escrito nas nossas Bíblias em português. Quem pode ser salvo? Eu fui pesquisar alguns biblistas e descobri que no grego original a expressão não está assim. O original diz o seguinte: se nós que deixamos tudo, como poderemos subsistir? Reformulando a pergunta, se tu nos propõe de viver a partilha, de ajudar os outros, a gente vai ficar sem nada. Como é que nós iremos viver? E a proposta de Jesus não era para que ninguém ficasse miserável por causa dele, sem uma vida de dignidade, em hipótese alguma. A sua proposta era tê-lo como nosso primeiro bem. Ele é a nossa riqueza, mesmo tendo outras riquezas na nossa vida. Pedro disse: Senhor, nós que deixamos tudo, o que receberemos em troca? Não é verdade que Pedro e os outros discípulos deixaram tudo. Não. Pedro ainda tinha a sua casa na beira do lago. Não só ele e os outros discípulos caminhavam com Jesus, mas continuavam ainda com a velhacaria de antes. Pedro era muito duro. Até aquele momento ainda não tinha conseguido se despojar de sentimentos, da dureza do coração. Tiago e João eram violentos. Claro, nós sabemos que depois eles fizeram uma passagem, mudaram. Mas até aquele momento não tinham deixado nada. E o Senhor, por último, diz: quem tiver deixado casas, terras, pai, mãe, irmãos, irmãs, amigos, em meu nome, receberá 100 vezes mais. Tem um grupo de pessoas, eu digo um grupo de pessoas no sentido bom, que levam muito a sério essa palavra de Jesus. E aqui estou falando de leigos, mas também de freiras, irmãos, consagrados e consagradas e muitos padres, que vivem essa radicalidade do Evangelho. E essa palavra não é só para este grupo, é para todos nós e para todos os fiéis. Não que você irá abandonar a tua casa, não é isso, a tua família, porque Jesus é o grande defensor da família. Mas, repito, é colocá-lo como o nosso bem maior. Essa é a palavra do Evangelho para nós hoje. Que Deus te abençoe. Te desejo uma excelente jornada com a graça e a proteção de Deus. Salve Maria Imaculada!